Eu quero pegar um gancho nessa parada aí de direito médico, porque é algo que está sendo bem requisitado hoje, com essas mudanças do convênio. Sim. Porém, pelo que eu andei sondando, lendo e estudando, ela não é bem direcionada a convênio, e sim a parte da defesa, tanto médico quanto paciente. No caso, seriam clientes, né? Clientes e prestações de serviço. Como que hoje você atua nessa área? Nessa área do direito médico, ela é um pouquinho ampla. Eu posso estar atuando tanto em defesa do profissional da medicina, ou, na verdade, o profissional de saúde. Sim. Não necessariamente o médico. Posso estar defendendo um nutricionista, um dentista, um fisioterapeuta, como também eu posso estar fazendo uma defesa ou uma orientação em relação ao local, ou seja, hospital, clínica ou até mesmo laboratório. E posso também estar atuando na parte do cliente. O cliente sendo lesado ou pelo médico ou pelo o espaço, que seria o hospital, a clínica, ou também agora tem a questão em relação ao contrato. Contrato em relação ao convênio. Acontece que em setembro de 2022, o Senado ele aprovou uma lei onde ele bane o rol taxativo que a ANS ela lista de procedimentos, exames e tratamentos que ela colocava. Como se fosse uma listinha assim, olha, o convênio cobre isso, o convênio não cobre aquilo. O que o convênio não cobria, ele não autorizava, e aí o paciente, o contratante, ele ficava a ver navios. Sim. Depois dessa decisão, acabou que essas práticas elas começaram a ser vistas como práticas abusivas. Ou seja, caso haja alguma negativa do plano de saúde em relação a algum requerimento de um tratamento, procedimento ou exame, o convênio, por via judicial, 90% das vezes, às vezes a gente consegue resolver isso de forma administrativa. Sim. Se não por via judicial, aí o convênio ele é obrigado a estar cumprindo aí uma decisão judicial em relação a isso e tem que cobrir ou fazer o ressarcimento dessa requisição do cliente. Deixa eu ver. O convênio hoje ele lista, tem lógico a listagem, só que assim é um contrato de adesão, é um contrato de consumo. Sim. Você, como contratante, você não tem como questionar cláusulas de contrato. E geralmente esses contratos de consumo e de adesão, eles sempre favorecem o contratado, que no Sim. caso é a seguradora. Óbvio. Né? Então, nisso, acaba que o cliente ele é lesionado, ele é lesado em relação ao direito dele, sim. E aí você vem para defender esse direito. E aí a gente pode estar entrando tanto via administrativa diretamente com a ANS, que foi, por exemplo, o meu caso, que foi aonde eu tive o contato com o direito médico, de primeiro, que foi há uns 2 anos atrás. Eu precisei fazer um procedimento no qual o meu convênio negou. Sim. E aí eu entrei fiz o requerimento administrativo, aí foi concedido e consegui fazer o que eu precisava pelo convênio. Se eu não conseguisse, aí eu ia partir para via judicial. Você, como advogada, você precisa de um advogado ou você pode fazer... Posso atuar em causa própria, inclusive atuo em causa própria. É mesmo? Eu não sabia disso. Inclusive, esses dias atrás eu consegui aí 2 liminares de procedimentos que eu preciso, atuando em causa própria. Em prol de você. Em prol então você não precisa acionar outro companheiro. Não preciso contratar outra pessoa para me representar. Ah, legal. Bom, a gente falou do tempo que você entra, porque hoje a burocracia no Brasil ela é um pouco, infelizmente... Judiciário, né? Judiciário, né? A gente sabe que a burocracia é um pouco... Os caras são meio lentos, não sei o porquê, mas Só que a gente está falando de ser humano. A gente está falando de, às vezes, procedimentos que pode levar à vida ou morte daquela pessoa. Sim. Como que você como que... Porque assim, você está no meio, né? Então tem o cliente, você faz a interface ali entre o cliente e a empresa. E leva isso para o juiz. Como que hoje é julgado isso? Tem dias, demora ou fala assim, não, é prioridade? Como que é?
Pela lei, depois que a gente aciona, entra com um processo pedindo liminarmente algum tipo de procedimento, por exemplo, uma cirurgia de urgência, desde que eu consiga comprovar que realmente é de urgência, que eu tenha necessidade de que aquele procedimento seja feito quanto antes, é o prazo de 48 horas que o juiz ele precisa me dar um retorno em relação a isso daí, se ele aceita ou não o meu pedido de liminar. Sim. E aí, ele aceitando o pedido de liminar, automaticamente as partes, a parte requerida, no caso o plano de saúde, ela fica ciente dessa decisão e aí ela tem que cumprir com a decisão, geralmente sob pena de multa diária aí pelo descumprimento dessa decisão. Tá. Então, na teoria, são 48 horas. Na prática, é um pouquinho mais, mas, assim, não extrapola, desde que seja uma decisão de liminar, que é uma decisão realmente que de urgência. É uma decisão que acontece antes da decisão principal do processo, do mérito do processo em si. Tá.